Sejam mais uma vez bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal Aliteração. Como vocês viram na vinheta nova que nós inauguramos, eu vou fazer a resenha de um livro, né? E o livro que eu escolhi fazer a resenha hoje foi o último livro que eu li. Eu acabei de ler nos dias que passaram agora, nos últimos dias. Trata-se do livro Professoras, do escritor Anderson Borges Costa, que está aparecendo aqui para vocês e que está aqui na minha mão. E vocês podem ver que tem uma série de marcações no meu livro, porque essas marcações vão ser necessárias para a minha resenha de hoje. Bom, Professoras é o último livro do Anderson, né? É o livro recém-lançado, foi lançado aí, está em período de lançamento ainda, na verdade, né? Ele já fez alguns eventos de lançamento nos últimos tempos, e eu fui a um deles e foi quando eu adquiri esse livro. Eu já fiz a resenha de outros livros do Anderson, e sempre elogiei muito a escrita dele. E eu não sei se eu vou ser capaz de fazer a resenha do Professoras. Porque o Professoras, ele é um livro de ficção. Eu só quero introduzir essa resenha trazendo essas informações que são muito importantes para a compreensão do que eu vou falar. Então, assim, o livro ele é assumidamente um romance de ficção, tá? Porém, ele está baseado numa experiência que o Anderson viveu. O Anderson foi, durante algum tempo, professor voluntário no presídio feminino do Carandiru. Então, ele dava aulas de português para presas estrangeiras que estavam no presídio feminino do Carandiru. E o livro conta uma história de um professor de português que vai dar aula para presas estrangeiras no presídio feminino do Carandiru. Aí vocês vão dizer, ué, mas como é que é ficção e tal? Se é baseado numa história dele, então não tem tanta ficção, enfim. Ele, além de ter assumido que é um livro de ficção, eu diria que é quase que uma ficção fantástica. Mas enfim, não tem como explicar isso. Eu só quero tentar, de alguma forma, ver se eu consigo alcançar na minha resenha a dimensão real desse livro. Bom, o livro ele é dividido em 6 capítulos. Cada capítulo é um portão, né? Então, primeiro portão de aço, segundo portão de aço, terceiro portão de aço, quarto portão de aço, o quinto portão de aço, depois ele volta para o primeiro portão de aço. Muito bem. O primeiro portão de aço, lá, o primeiro capítulo, é o primeiro portão de aço, Idade Antiga. O segundo é segundo portão de aço, Idade Média. O terceiro é o terceiro portão de aço, Idade Moderna. Aí o quarto portão de aço é O Mundo no Brasil é uma Prisão. O quinto portão de aço, A Liberdade é Logo Ali. E o primeiro portão de aço na volta é Quem é Você? E por que existe essa trajetória? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e depois o primeiro novamente. Em tese, essa é a dinâmica do movimento do professor de português dentro do presídio. Então, para chegar à escola onde ele vai dar aula para as presas, ele tem que atravessar 5 portões de aço. Então, ele atravessa os 5 portões de aço. E o último capítulo, quando ele sai da escola, ele volta para o primeiro portão. Então, o primeiro portão do último capítulo é ele atravessando o primeiro portão para sair do presídio. Então, o livro ele tem esse movimento da entrada dele em cada um dos 5 portões para dar aula e depois a saída dele do presídio quando ele atravessa o primeiro portão novamente para sair do presídio. Só que esse movimento, na verdade, ele é um movimento que não é exatamente do personagem do professor na história, mas é um movimento que vai fazendo com que a gente vá entrando cada vez mais na vida das presas que ele relata aqui, porque ele vai contar a história de algumas presas estrangeiras, como cada uma delas foi parar no presídio, enfim, a vida de cada uma delas e tudo mais. E aí então, na verdade, cada travessia desse portão é uma travessia onde nós, leitores, vamos adentrando cada vez mais na vida dessas mulheres que foram presas aqui no Brasil,
né, dessas mulheres estrangeiras que acabaram presas aqui no Brasil e acabaram indo parar no presídio feminino do Carandiru. O interessante da narrativa, e depois eu vou falar um pouco do conteúdo, mas o interessante da narrativa é que, em tese, se a gente for ver, no livro em si, não acontece nada. A gente não consegue perceber. O professor, por exemplo, a gente não sabe se ele deu ou não deu aula, quantas aulas. Bom, isso é uma característica, esse jogo muito bem estruturado de narrativa que faz com que a gente não saiba exatamente o que é que aconteceu, o que foi feito, o que o personagem fez, o que o personagem deixou de fazer. É uma coisa que é característica um pouco do Anderson, né? Outros livros dele já tem um pouco isso, essa coisa de brincar com o tempo e com o espaço e com a ação, né? E aqui ele brinca novamente de uma maneira em que a gente não sabe exatamente o que o personagem do professor fez. Se ele chegou a dar a primeira aula, a gente sabe por esse movimento, né? De entrar nos 5 portões e sair do primeiro portão novamente, quer dizer, sair do presídio. E aí existe o primeiro paradoxo do livro que é maravilhoso. O professor vai se penetrando cada vez mais no submundo do presídio e quando ele sai de lá, ele se sente livre, mas ao mesmo tempo preso. Ele está cada vez mais preso às histórias dessas mulheres e cada vez mais livre no sentido de ser quem ele é. É um paradoxo que só dá para entender quem lê o livro, tá, gente? Então, assim, infelizmente não tem muito como falar sem dar spoiler. Mas vamos lá. Ele vai contar, então, a história de algumas presas, né? Irine, Maria Del Mar, Samira, Antje, ou Antje, não sei como é que se fala o nome dela, é uma holandesa. Enfim, várias presas. E a história delas, gente, é uma história... Primeiro, a história que levou-as ao presídio é sempre recheada de muita violência, de muita opressão, né? De muita opressão, muita violência. O livro é angustiante, a história delas, tanto o que fez com que elas parassem no presídio, até a vida delas dentro do presídio, é degradante, é absurdamente angustiante. E o Anderson vai contando isso pra gente de uma maneira que a gente não tem como não se sentir destroçado, né? Não tem como a gente não se sentir destroçado com a história dessas mulheres, com a violência que elas sofreram, com a violência que elas acabaram produzindo por conta dessa opressão que sofreram, com a violência que elas sofrem dentro do presídio, com a violência que é a própria vida no presídio. Então, assim, o livro é extremamente violento, ele retrata a violência de uma maneira muito intensa, muito profunda, e aí vai o segundo paradoxo do livro, porém muito poética. E não é uma poesia que romantiza a violência no sentido de minimizar a violência. Muito pelo contrário, essa poetização da violência a que o Anderson recorre no livro, ela vai trazer a violência num nível tão essencial que é, como eu disse, pega a gente de um jeito que destroça a gente por dentro. Destroça. Ler a história dessas mulheres destroça qualquer pessoa minimamente sensível, porque realmente é angustiante acompanhar a história delas. E acompanhar a angústia do professor narrando a história delas, porque na verdade ele narra sem narrar. Mais um paradoxo do livro, né? O professor, a gente não sabe no final das contas se o professor ficou sabendo da história delas através das aulas, se ele não ficou sabendo e ele inventou a história delas, e aí seria o professor como um autor dentro da narrativa do livro,
E aí a gente tem o autor que é autor e o autor que é narrador e que é personagem, enfim, né? A gente tem todas essas camadas do livro. Então, assim, sobre o conteúdo na história eu não tenho muito o que contar, porque o conteúdo é muito simples, entre aspas, né? É o professor entrando no presídio para dar aula e o professor indo embora do presídio ao final do livro. Como eu disse, a gente não sabe, por esse jogo que o Anderson faz com tempo, espaço e ação, a gente não sabe se tudo é a narrativa de um único dia de aula, se ele constrói essa narrativa em vários dias de aula. A gente não sabe sequer se houve alguma aula, né? E a violência da história dessas mulheres. Não tem muito mais o que dizer a respeito do conteúdo, só vendo, só lendo mesmo, para a gente entender a densidade poética dessa violência e o quanto a gente é produtor, vítima, enfim, a gente enquanto sociedade é produtor e vítima dessa violência num processo de retroalimentação que parece que não vai parar nunca. E isso talvez seja o mais angustiante do livro, é a gente perceber que essa história de violência talvez não tenha fim, né? Seja um ciclo sem fim disso. Então, assim, o livro eu já usei isso, eu já usei esse adjetivo para outros livros do Anderson, mas assim, o livro é genial. É genial. Agora, o que para mim, então só para vocês terem uma ideia da questão do conteúdo, então, por exemplo, o primeiro capítulo, que é a Idade Antiga, e aí eu vou começar a recorrer às minhas marcações, né? Numa parte do primeiro capítulo, o Anderson faz uma referência a como era a punição na Idade Antiga. Então ele coloca aqui, né? Na Idade Antiga, o descumprimento às leis criou a punição como forma de vingança. As primeiras civilizações surgiram e se desenvolveram na Idade Antiga. Esse livro só foi escrito e está sendo lido por você porque por volta do ano 3000 a.C. foi inventada a escrita. Então ele começa a trazer referências da Idade Antiga no primeiro capítulo, que se chama O Primeiro Portão, Idade Antiga. Aí, no segundo portão, que é a Idade Média, ele vai lá, aí ele vai falar de novo ainda na Idade Antiga, né? A punição pública é fruto de, na Idade Antiga, uma organização social maior dos povos, como na Antiga Grécia. Então ele vai dando essas referências. Aí ele vai dar as referências, por exemplo, na Idade Média, né? Muitos veem em Deus e na religião o antídoto ao crime. A Igreja Católica na Idade Média também fazia uso de celas em seus mosteiros para punir. Então ele vai pegando referências históricas da Idade Antiga, da Idade Média, em cada um dos capítulos. Quer dizer, essa ideia de você pegar e lidar com a forma de punição, com a violência da punição, como é que se dava essa questão da punição estatal nas sociedades antigas, na era medieval, enfim. Aí depois ele vai falar aqui uma outra coisa também da Idade Média, ele vai falar como é que o dinheiro era distribuído no fim da Idade Média, tal. Aí ele vai fazer uma referência na Idade Moderna, ele vai fazer uma referência à Idade Moderna. Bom, aí eu deixei duas marcações aqui porque eu quero falar uma outra coisa. Olha como é muito simples, né? Quem acompanha aqui o canal viu as outras resenhas que eu fiz dos outros livros do Anderson e sabem que ele tem outros dois romances. Um chamado Rua Direita e um chamado Avenida Paulista. E aí numa determinada página do livro dele, lá no começo, na página 46, ele está contando a história de uma das personagens, né? A Esther. E aí ele fala, para sair do quarto do Augusta Park Suite Hotel, localizado na Rua Augusta, próximo de ruas do centro da cidade, como a Rua Direita, próximo da principal avenida de São Paulo, a Avenida Paulista. Então veja, ele faz referência aos dois romances anteriores dele aqui, numa frase no meio do livro. Ele... Ah, a Frida latindo, sei por quê, mas enfim. Ele faz essa referência a essas duas, aos dois livros dele, né?
a Rua Direita e a Avenida Paulista 22 aqui numa frase, né? Então esse tipo de jogada, de referência, né, histórica, de referência da própria obra, que ele vai jogando no desenrolar natural da narrativa. Isso é mais uma genialidade do Anderson. O Anderson, ele abusa, e eu falo abusa porque ele usa muito nesse livro das aliterações, né? Ele usa muito de jogos de mudar o significado, né? Usar a polissemia das palavras para construir frases e para construir aliterações. Ele abusa de aliterações, então tem várias aliterações. Quer ver? Ele fala aqui: o preso está no fundo de um poço de impossibilidades cujo desespero é um crime que emite surdez além do terceiro portão de aço. O preso é um osso disfarçado de pele. Percebe como ele usa aqui, e essa é só uma das aliterações, né? E aí ele fala: a pena do mestre é uma pena de vida, reflete sobre o que está aquém. A pena da presa reflete sobre o que está além, é uma pena na zona morte. Fazendo uma referência, inclusive, à localização do presídio feminino do Carandiru, que fica na zona norte de São Paulo, né? Então, assim, essas construções de aliterações, de fazer esse jogo de palavras, da polissemia das palavras, o livro está repleto disso. Então, mais um outro golpe de genialidade do Anderson. Mas assim, gente, o que para mim tem de mais genial nesse livro, a história pesada, a história angustiante, a violência, a forma como o Anderson consegue poetizar a violência sem suavizar e sem banalizar a violência é genial. Mas para mim, o que tem de mais intrigante e genial nesse livro é que o Anderson desenha uma estrutura muito curiosa e muito bem pensada, porque é isso, eu já falei de um movimento que o livro faz, né, de ir penetrando em cada um dos portões do presídio e depois saindo, né, esse movimento do professor, que a gente só percebe porque ele fala que vai entrando nos portões e vai saindo, mas a gente não sabe efetivamente se ele atravessou naquele dia os 5 portões, se é tudo no mesmo dia, se são vários dias. Além disso, o desenho que eu faço da estrutura é o seguinte: ele vai contando a história das personagens em espirais. E são várias personagens, né? São várias mulheres. Quer ver? Deixa eu contar direitinho quantas mulheres são. Ó, vamos lá junto comigo. Samira, Irine, Maria del Mar, Jaqueline, Georgeta, Esther, Honorine, Ante. 8. Então ele vai contando a história de 8 mulheres, fora outros personagens, mas essas 8 mulheres que são as personagens principais. E ele vai contando cada uma dessas histórias em espirais que parecem que não tem nada a ver uma com a outra, mas que depois vai ligando uma na outra de uma maneira muito... E a gente vai entrando em cada uma dessas espirais, e a gente sai da primeira espiral meio sufocado e entra na segunda e se sufoca mais, e na terceira e se sufoca mais, e quando a gente pensa que são 8 espirais que não se conversam, elas começam a se ligar, né? Começam a se relacionar, e não só porque elas vão parar na mesma cela, né? Que é a tal da cela 321, que é muito interessante, porque elas estão, essas oito presas estão na cela 321, e tem uma coisa que é muito curiosa no livro, porque o pai da Samira, que é uma das presas que é árabe, o pai manda uma carta para ela renegando-a por conta do crime que ela cometeu. E ele escreve uma carta com 321 palavras.
Enfim, essa coisa também do 321, da célula 321, é muito bacana. E aí você tem esses espirais que aparentemente rodam em torno de si e vão se aprofundando, porque a gente vai se aprofundando em cada uma das histórias, isso no decorrer do livro todo, porque ele não conta a história de uma vez, ele vai contando como cada uma vai parar no presídio, depois vai contando a vida de cada uma dentro do presídio e vai contando a relação de cada uma com essa possível aula de português, enfim. E aí ele vai enfiando a gente dentro dessas espirais e a gente vai saindo cada vez mais sufocado e essas espirais vão se unindo numa espiral maior, só que a gente consegue ver cada um desses redemoinhos de história, né? As histórias dessas mulheres são redemoinhos de história que, ao mesmo tempo que são independentes, conversam. E aí no final ele faz uma coisa genial que é, e eu não vou contar como, tá? Mas juntar todos esses redemoinhos de história dessas 8 mulheres a um redemoinho da própria história dele, do professor. É uma coisa assim, é surpreendente, porque no decorrer do livro você está entrando no redemoinho da história dessas mulheres e você fala, tá, ok, nada mais me surpreende, já meio que me habituei entre aspas, né? Porque a gente não se habitua, mas enfim, já meio que me habituei a essa violência que elas estão vivendo, a essa opressão que elas estão vivendo. Quando eu começo a me acalmar, ele vem e surpreende a gente com uma coisa que é uma relação entre ele e as presas surpreendente, é surpreendente. É muito, muito bem escrito. Então assim, eu não tenho muito mais o que falar, não. Professoras é um livro que eu recomendo. É preciso ter um certo estômago para ler, porque realmente é angustiante. Mas eu não tenho mais o que dizer. A única coisa que eu tenho a dizer agora não é mais sobre o livro, é sobre o autor. Eu não tenho mais a menor sombra de dúvida em dizer que o Anderson Borges Costa é um dos melhores escritores que a gente tem atualmente na literatura brasileira. Eu li, é o 4º livro dele que eu faço resenha aqui, é o 4º livro dele que eu leio, é o 4º livro dele que eu faço resenha e sem dúvida nenhuma é um escritor de primeira linha. Então não tem como não recomendar a leitura não só desse livro, mas de todos os livros do Anderson. Então leiam o livro que eu não escrevi, livro de contos, os romances Rua Direita, Avenida Paulista 22 e esse magnífico livro Professoras. Tá? Então procurem a obra do Anderson. Como eu disse, esse livro foi lançado há pouco tempo, então busquem aí na internet a melhor forma de conseguir adquirir esse livro e os outros livros do Anderson, porque é um autor que vale a pena conhecer e que vale a pena adentrar uma literatura tão densa e ao mesmo tempo tão poética e tão realista e ao mesmo tempo tão fantástica como é a literatura do Anderson. Tá certo? É isso, espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez eu peço a todas e todos que curtam o vídeo, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal se ainda não se inscreveram, é rapidinho, é só clicar aí, não custa nada. Se já se inscreveram no canal, chamem as pessoas para se inscreverem no canal, ajudem a gente aí a se fortalecer cada vez mais para continuar nessa terra meio louca que é a internet, né? Para a gente continuar fazendo esse trabalho com muito carinho e com muito cuidado. Visitem nossas redes sociais e quem quiser e puder colaborar com a nossa campanha do Apoia-se, tá bom? Valeu, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.